Grandes filósofos da Grécia Antiga, como Platão, entre outros, pensando em como desenvolver uma sociedade mais justa em meio ao caos e desigualdade, acabaram por criar uma ideia de mundo perfeito. Mas foi o filósofo, escritor, advogado, diplomata Thomas More quem deu um nome para essa ideia. Ele chamou de utopia. A utopia se popularizou como um lugar impossível de se alcançar, mas o significado não é bem esse. Utopia, na verdade, significa um lugar que não existe, ou seja, nós podemos criá-lo. A literatura empregou uma licença poética e criou algumas utopias, como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas ou As Crônicas de Nárnia. O escritor uruguaio Eduardo Galeano relatou a definição de utopia criada por um amigo. Ele disse o seguinte: director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte, y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Mas, enquanto caminhamos em busca de alcançarmos esse mundo perfeito, na realidade vivemos o oposto disso. Parece que estamos muito mais inseridos em uma distopia do que próximos de criarmos uma utopia. A série de TV Black Mirror trouxe esse tema sobre um futuro distópico à tona mais uma vez. Mas os episódios tratam do nosso futuro ou do nosso presente? Talvez o nível distópico da série seja um futuro bem próximo, mas com certeza já estamos vivendo um Black Mirror no presente momento. O nome espelho negro se refere às telas escuras dos nossos dispositivos tecnológicos, celular, tablet, notebook, Smart TV, e mostra como a tecnologia nos impõe o controle. Isso mesmo, assim como no livro Vigiar e Punir, do filósofo francês Michel Foucault, o objetivo central das distopias é um só: controle. Controle da sua identidade, da sua consciência, controle da sua memória, dos sentidos, dos valores, da sua imagem, status, posição. Querem o controle das suas relações, localização, atitudes, pensamentos, emoções, ideias, ou seja, controle absoluto. A literatura e o cinema também possuem uma lista extensa de distopias. Filmes como Minority Report, V de Vingança, Expresso do Amanhã, Jogos Vorazes, Blade Runner, Filhos da Esperança, Congresso Futurista e muitos outros. A grande maioria das distopias do cinema são adaptações de livros. Na literatura quero destacar apenas algumas. Fahrenheit 451, Laranja Mecânica, Nós, de Zamiatin, que aliás foi banido da União Soviética e inspirou o livro 1984. O Conto de Aia e os dois maiores clássicos distópicos, 1984 de George Orwell e Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Enquanto Orwell previu um controle pela força, Huxley previu um controle pelo prazer. Mas podemos ver algo distópico nos dias de hoje? Bem, vamos fazer apenas algumas poucas comparações. Em Black Mirror temos um episódio onde as pessoas são avaliadas por likes em uma rede social e quanto maior sua pontuação, mais fácil sua vida se torna na sociedade. É uma junção da cultura do like que vivemos hoje em dia e o crédito social da China, onde seu score facilita ou dificulta sua vida em tudo. Pegar dinheiro em banco, alugar imóveis, comprar, vender, tudo depende da sua pontuação. O diretor da série afirmou que se inspira em notícias reais para desenvolver os roteiros. E é aí que os livros de Huxley e Orwell impressionam, pois foram escritos em 1932 e 1948, respectivamente. E podemos ver muitas de suas previsões se realizando nos dias atuais. Em 1984, o livro que inspirou o programa Big Brother, as pessoas são vigiadas o tempo todo pelo governo através de câmeras instaladas em lugares públicos e privados.
as chamadas teletelas. Elas te vigiam até dentro da sua própria casa. Hoje, o número de câmeras em todos os lugares não para de crescer. Mas também somos vigiados dentro da nossa própria casa? Bem, lembra daquelas permissões de áudio, câmera e localização que damos aos aplicativos sem ao menos ler os termos? Pois é. No livro existe um Ministério da Verdade, onde todas as notícias são avaliadas e depois editadas, cortadas, reescritas, alteradas, antes de serem divulgadas. Hoje, com a população tendo acesso à internet e uma câmera na mão, conseguimos ver o quanto a grande mídia manipula, corta, edita, distorce, mente e reescreve as informações dos fatos. Nesse livro, o partido é quem controla as pessoas e as suas máximas são: o grande irmão está assistindo você, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Em Admirável Mundo Novo, as pessoas são entorpecidas pelo prazer, pela futilidade, pela libertinagem. As pessoas são controladas por aquilo que desejam. O slogan do governo é: cada um pertence a todos. Isso faz com que não se tenha laços afetivos duradouros, o que acarreta no fim completo da família. O Estado fornece uma droga gratuita chamada soma, que deixa as pessoas felizes o tempo todo, já que pessoas felizes não se rebelam e aceitam sorrindo a escravidão. Juntando essas duas distopias, veremos os 3 maiores gatilhos de controle em ação: o medo, a culpa e a ganância, assim como fazem alguns líderes políticos e religiosos. Muitos acham que 1984 e Admirável Mundo Novo caminham em sentidos opostos ou contraditórios, mas na verdade eles se completam. Orwell dizia que a distopia de Huxley era um estágio antes do livro que ele escreveu 16 anos depois. O controle descrito por George Orwell virá a pedido da população e até será aplaudido por ela, pois, como em Admirável Mundo Novo, ela será para o nosso bem. E já estão nos vendendo isso como segurança. Na verdade, hoje vivemos um pouco de cada uma dessas distopias e dependendo do país em que vivemos, podemos estar mais inseridos em uma do que em outra, como na Coreia do Norte ou mesmo na China. Podemos observar o regime de 1984 em diversas épocas da história, na Alemanha nazista de Hitler ou no comunismo de Stalin. Aliás, esse era o contexto do mundo do autor. Ainda existem outros 2 termos que nos fazem analisar esse tipo de gênero. A anti-utopia, que não é sinônimo da distopia, seria as pessoas vivendo em uma distopia achando que estão em uma utopia. Ou seja, enquanto a distopia é uma sociedade horrível em todos os aspectos e a utopia é uma sociedade perfeita em todos os aspectos, na anti-utopia as pessoas estão amando ser escravas. E o livro Admirável Mundo Novo se encaixaria nessa categoria. Afinal, o que é uma distopia para uns pode ser utopia para outros. 1984 é completamente distópico mesmo. E o outro conceito é o da retrotopia, criado por Zygmunt Bauman, aquele mesmo da teoria da modernidade líquida. Ele diz que a retrotopia é a visão de um passado perdido, roubado ou abandonado, mas que não morreu. Seria uma utopia olhando em sentido contrário. Enquanto a utopia visa o futuro, a retrotopia visa o passado. Um passado perfeito e nostálgico. E o que diremos de um mundo que abarca utopia, distopia, anti-utopia e retrotopia? Mas esse relato existe? Sim, está no livro do Apocalipse. Segundo o livro escrito por João, pessoas viverão em uma completa distopia com um controle totalitário e absoluto da humanidade, sendo governada por um líder único mundial chamado de Anticristo, que irá exercer o seu controle através do sistema econômico, religioso e político. Também será uma utopia para alguns que irão finalmente alcançar um lugar perfeito chamado céu. Se irão para lá antes ou depois do mundo distópico já é uma outra discussão entre pré, pós e meso-tribulacionistas. Como anti-utopia, o livro do Apocalipse mostra que uma parte das pessoas estarão adorando o anticristo como uma divindade salvadora da humanidade e por isso, na visão delas, o mundo estará vivendo em uma utopia. E no conceito de retrotopia de Bauman, o Apocalipse nada mais é que uma volta a um passado perfeito, perdido lá no Éden, narrado no livro de Gênesis. Será uma correção de mundo, uma
correção da história que era utópico e se corrompeu. Mas por que se interessar por um tema tão pesado e tão pessimista? A função dos gêneros de distopia é soar como um alerta, nos despertar para fazermos algo a respeito, ou apenas nos prepararmos mesmo, já que um mundo distópico nos parece inevitável.